Olá, meu nome é Professor Solos, e hoje vou falar sobre um tema essencial para entendermos as dinâmicas ambientais, os solos. Nesta aula, meu objetivo é explicar os aspectos fundamentais sobre solos, incluindo sua formação, composição, classificação e principais tipos encontrados no Brasil. Os solos desempenham um papel vital para a agricultura, os ecossistemas e o armazenamento de carbono. Vamos explorar juntos como eles se formam e suas principais características. Para começarmos, vamos entender o que é o solo. Ele é um meio dinâmico, formado pela transformação de rochas e sedimentos, contendo minerais, matéria orgânica, água, ar e organismos vivos. Os elementos bióticos incluem micro-organismos e plantas, enquanto os abióticos são os minerais e a água. Juntos, eles tornam o solo essencial para a vida. Agora, vejamos os 5 principais fatores que contribuem para a formação dos solos. Clima. O clima promove o intemperismo químico e físico através de chuvas e variações de temperatura. Organismos. Plantas e micro-organismos interagem com o solo, influenciando sua composição. Relevo. O relevo determina os processos de erosão e deposição de sedimentos. Material de origem. A rocha matriz fornece os minerais que compõem o solo. Tempo. Por fim, o tempo é essencial, pois a formação do solo pode levar milhares de anos. Por exemplo, em regiões tropicais, o clima úmido favorece a formação de solos argilosos. Após entendermos os fatores de formação, é importante detalhar o processo de intemperismo, que é essencial para a formação dos solos. O intemperismo é a desintegração e decomposição das rochas pela ação de agentes naturais, podendo ser classificado em 2 tipos principais. Intemperismo físico, também chamado de mecânico, ocorre quando as rochas se fragmentam sem alteração na sua composição química. Exemplos incluem a expansão e contração devido a variações de temperatura e a ação do gelo em regiões frias. Intemperismo químico envolve alterações na composição química das rochas, muitas vezes resultando em novos minerais. Exemplos comuns são a oxidação e a dissolução, frequentemente observadas em climas quentes e úmidos. Os solos são compostos basicamente por minerais, 45%, matéria orgânica, 5%, e uma mistura de água e ar, 50%. Para visualizar, pense em uma fatia de bolo com camadas que representam esses elementos. Cada camada desempenha um papel crucial para a fertilidade do solo. Agora vamos explorar os horizontes do solo, ou seja, as camadas observadas em um perfil vertical. Horizonte U, uma camada rica em matéria orgânica. Horizonte A, contém minerais misturados com matéria orgânica. Horizonte B, nutrientes lixiviados e minerais provenientes do intemperismo. Horizonte C, fragmentos de rocha desintegrados. Horizonte R, a rocha matriz, de onde o solo se origina. Os solos possuem 3 características principais. Cor. A cor do solo indica a presença de matéria orgânica e minerais. Por exemplo, solos vermelhos geralmente possuem alto teor de ferro. Carta de cores de Mansell, matiz, valor e croma. Textura. A textura depende da proporção de areia, silt e argila, influenciando a retenção de água. Estrutura. O arranjo das partículas afeta o desenvolvimento das plantas, a retenção de água e a resistência à erosão. Por exemplo, solos argilosos são mais adequados para plantações que demandam maior retenção hídrica. A classificação de solos da Embrapa é um sistema utilizado para categorizar os solos brasileiros, com base em suas características físicas, químicas e morfológicas. Esse sistema é fundamental para entender a diversidade de solos no Brasil e orientar o manejo adequado da terra, principalmente para a agricultura. Ela é dividida em grandes grupos, chamados de classes de solos, que são subdivididos de acordo com características específicas, como textura, fertilidade e capacidade de retenção de água. Com essa classificação, é possível identificar quais solos são mais adequados para diferentes cultivos, otimizando o uso da terra e contribuindo para a preservação ambiental. O Brasil apresenta uma grande diversidade de solos espalhados por todo o seu território. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os 3 principais tipos de solo no país são latossolo, argissolo e neossolo. A seguir, vamos verificar as características de cada um desses solos.
Latossolos. Os latossolos são solos altamente intemperizados, ou seja, sofreram um processo intenso de desintegração ao longo do tempo, e não apresentam um aumento de argila em profundidade. Suas cores podem variar entre tons de marrom, vermelho ou amarelo, sendo as últimas as mais predominantes. A textura dos latossolos vai de média a muito argilosa e, nos solos mais ricos em óxidos, pode ocorrer uma estrutura granular, com partículas muito pequenas a pequenas, e com um grau de desenvolvimento que varia de forte a muito forte. Esses solos são típicos de regiões equatoriais e tropicais, encontrando-se em antigas superfícies de erosão, sedimentos e terraços fluviais antigos, geralmente em terrenos suavemente ondulados ou planos. Os latossolos são os solos mais representativos do Brasil, ocupando cerca de 39% da área total do país e sendo encontrados em praticamente todo o território nacional. Argissolos. Esses solos são identificados pelo maior teor de argila nos horizontes subsuperficiais em comparação aos superficiais, o que cria um gradiente textural ao longo do perfil. A cor pode variar de acinzentada a avermelhada, sendo que os matizes mais comuns são os amarelos e vermelhos. Esses solos podem ser encontrados em praticamente todas as regiões do Brasil, em diferentes condições de clima e relevo. Eles representam cerca de 24% da superfície do país e, em termos de extensão, ocupam a segunda posição, logo depois dos latossolos. Neossolos. Esses solos são pouco evoluídos do ponto de vista pedogenético e não possuem horizontes diagnósticos subsuperficiais. Isso ocorre devido à atuação reduzida dos processos de formação do solo ou à ação limitada dos fatores que contribuem para sua formação. São solos jovens, compostos por material mineral ou orgânico com menos de 20 cm de espessura. Apresentam principalmente características herdadas do material de origem, o que gera uma grande variabilidade entre suas subordens. Esses solos representam cerca de 15% do território brasileiro. Hoje vimos como os solos se formam, suas camadas, características e os principais tipos no Brasil. Os solos são essenciais para a vida no planeta e precisam ser preservados. Entender os solos é entender a base para a produção de alimentos e o equilíbrio dos ecossistemas. Obrigado por assistirem e até a próxima!